Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vou estar à conversa com a doutora Cecília Santos, psicóloga clínica e da saúde. Bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Hoje falamos sobre o burnout. A primeira coisa que lhe pergunto é: o que é o burnout? Ora então, o burnout poderíamos definir, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, como uma doença que é decorrente do stress crónico no trabalho que não foi gerido com êxito. Caracteriza-se essencialmente por um sentimento de exaustão emocional, despersonalização, sentimentos marcadamente negativos ligados ao trabalho e eficácia profissional reduzida, ou seja, a pessoa já sente que não é capaz de desenvolver as suas tarefas. No fundo, o burnout é um estado emocional persistente e permanente causada pela incapacidade de lidar com as constantes exigências laborais, stress acumulado, repetido e que conduz então a esse estado de exaustão mental e física. No fundo, se tivéssemos que traduzir um bocadinho o termo, não é, proveniente de inglês, o burnout seria descrito como algo como queimarmos até à exaustão. É de facto um problema sério que não deve ser desvalorizado. O burnout afeta mais de 40 milhões de trabalhadores em toda a União Europeia. Aliás, investigações recentes descrevem Portugal como o país europeu com maior risco de burnout e é um dos riscos psicossociais que mais afeta as organizações ou até as instituições laborais. Burnout é diferente de stress, porque muitas vezes as pessoas confundem stress com burnout. No entanto, o stress ocorre num curto prazo e é causado por sentimentos de que o trabalho está fora do controle. Por exemplo, ter um trabalho para executar com um prazo apertado. No entanto, uma vez que a situação passa, o stress acaba por diminuir e tende a desaparecer. Já no burnout, ocorre durante um período de tempo muito mais prolongado, a pessoa sente que o seu trabalho não tem sentido, sente uma incoerência entre o que está a fazer e o que realmente quer fazer, e uma das características do burnout é também, como já falamos, um profundo sentimento de exaustão, desilusão e que atinge fundamentalmente pessoas que até ao momento estavam altamente comprometidas com o seu trabalho. Portanto, as principais diferenças entre o stress e o burnout poderíamos descrever como sendo o stress um processo de adaptação que é temporário, que todos nós experimentamos em algum momento da nossa vida, no nosso trabalho. Habitualmente as pessoas externalizam as suas emoções. Já no burnout há uma dificuldade que é repetida, predominante, na sua capacidade de reagir a situações de stress. Assistimos muitas vezes a pensamentos, atitudes, comportamentos negativos relativamente ao trabalho e também aos colegas. Há um nível de motivação inicial, mas que, à partida, depois com o passar do tempo, a pessoa começa a desmotivar e a não se sentir capaz, provoca um cansaço, uma letargia e a pessoa muitas vezes acaba por questionar até os seus próprios objetivos, não só de trabalho, como também os objetivos da sua vida. E quais são os principais sinais e sintomas de burnout? Então, nós assistimos a diferentes tipos de sinais ou de sintomas. Eles podem se caracterizar por sintomas mais físicos, emocionais ou comportamentais. Dentro daqueles que são os sinais físicos mais salientes, temos então a sensação de cansaço na maioria do tempo, frequentes dores de cabeça, dores musculares, começam a existir alterações a nível do apetite, alterações no sono e muitas vezes até o próprio sistema imunitário, de uma forma global, fica aqui afetado. Em termos emocionais, os sentimentos de fracasso, derrota, desamparo, uma falta de motivação, um sentimento de solidão, negativismo, diminuição da própria satisfação em termos pessoais e também, obviamente, profissionais, que é aquilo que estamos aqui a salientar. Do ponto de vista comportamental, assistimos a uma lentificação maior na realização das tarefas, uma dificuldade em assumir as responsabilidades habituais, assistimos muitas vezes a um isolamento mesmo dos próprios colegas de trabalho, existe também a modificação dos próprios padrões de comportamento. Muitas vezes as pessoas também passam a descompensar um pouco e a utilizar aqui alguns consumos mais excessivos, como o recurso ao álcool, medicação, a própria comida passa a ser muitas vezes também aqui um elemento de identificação em termos de alteração comportamental. Se no fundo tivéssemos que descrever assim entre os principais sinais ou aqueles que são os primeiros a surgir
E aqueles que são os sinais mais flagrantes, poderíamos dizer que os primeiros sinais são realmente o cansaço recorrente, o desleixo com as tarefas profissionais, a procrastinação, o adiamento, o sentir-se incapaz e duvidar constantemente das suas habilidades e então o isolamento social. Aqueles sinais mais flagrantes e quando se calhar já o burnout está há mais tempo instalado, diríamos que é um discurso interno onde a pessoa normalmente refere-se aos dias como sendo dias, todos eles dias maus. Há realmente uma desmotivação que é muito contínua. A pessoa começa a sentir-se ansiosa cada vez que antecipa a sua ida para o trabalho. Chegam mesmo a verbalizar-nos que preferiam que acontecesse algo de negativo que as impedisse de ir trabalhar, como por exemplo, se eu estivesse doente, se eu estivesse com febre, com uma enxaqueca, hoje eu não iria, se eu me magoasse ou torcesse o pé, eu hoje não teria que ir trabalhar. Portanto, este é um discurso realmente muito frequente. Depois temos, como já falamos, as queixas físicas também, essas alterações nós devemos realmente ficar atentos e começamos também a sentir que a pessoa chega mais tarde ao trabalho, sente-se sempre desmotivada. Esses são realmente os sinais mais flagrantes. Importa-nos também aqui diferenciar um bocadinho entre aquilo que é o burnout e a depressão, porque muitas vezes as pessoas julgam ser a mesma coisa, mas não é. A principal distinção entre depressão e burnout relaciona-se principalmente com a extensão a que estes sintomas chegam, isto é, se eles invadem todas as áreas de vida da pessoa ou não, e a gravidade a que se estendem. Ou seja, na depressão nós assistimos a uma tristeza mais marcada, mais profunda, que pode levar até, em muitos dos casos, a ideação suicida, numa situação mais grave da depressão major. No entanto, no burnout os sintomas estão habitualmente relacionados com o trabalho e uma das pistas que muitas vezes nos permite também fazer esta diferenciação é que no burnout, normalmente quando as pessoas passam por um período de férias mais prolongado, as queixas principais deixam de existir. Já na depressão o humor continua deprimido, mesmo a pessoa estando de férias, é constante e atinge todos os contextos de vida da pessoa para além do trabalho. E que fatores contribuem para situações de burnout? Temos diferentes fatores, portanto nós poderíamos falar aqui de fatores maioritariamente ambientais ou contextuais, como por exemplo a carga de trabalho mais elevada e até superior às capacidades das pessoas, a sua falta de suporte muitas vezes nas estruturas onde estão integradas, o baixo propósito, o significado nas suas tarefas de realização, o facto de muitas vezes estarem expostas a críticas ou exigências constantes e também o seu baixo reconhecimento, não é, por parte dos seus superiores ou até mesmo dos colegas, horários de trabalho mais contínuos, pessoas que trabalhem por turnos, que tenham pouca possibilidade de descansar durante as 8 horas comumente, não é, atribuídas no seu horário laboral, conflitos também que possam existir com maior recorrência entre colegas ou até com os seus superiores hierárquicos e também aqui depois a dificuldade em equilibrar a sua vida pessoal e profissional. Mas, para além também dos fatores ambientais, temos os fatores individuais. O que é isto dos fatores individuais? No fundo é a nossa bagagem, não é? São fatores que estão relacionados com as nossas características, com as crenças e valores de cada pessoa, como por exemplo, se sou uma pessoa com um esquema de maior perfeccionismo ou um sentido de responsabilidade maior, tenho uma gestão de expectativas um bocadinho mais desfasado, o medo de fracassar, tudo isso acaba por ter uma influência na forma como cada pessoa se relaciona com o seu trabalho e, portanto, quando combinamos estes dois fatores, não é? Os fatores ambientais são por eles alguns fatores, ou seja, constituem aqui um bocadinho fatores de risco, aliados, não é? Estas características de personalidade podem contribuir, não é? No fundo, para que a pessoa desenvolva um quadro de burnout. E se uma pessoa disser que está em burnout, o que pode fazer? O burnout é bastante complexo e por essa razão necessita de uma intervenção. Habitualmente, claro que muitas vezes as pessoas nos falam em algumas queixas ou nos dão esta indicação que sinto que posso estar em burnout, mas realmente é importante ser avaliado e deve ser avaliado por profissionais de saúde. Num primeiro momento as pessoas poderão até recorrer ao seu médico de família como forma de perceber melhor um pouco as suas queixas. Habitualmente é a partir aqui dos cuidados de saúde primário que é feita, digamos assim, uma triagem e depois até um encaminhamento para a consulta de psicologia e em muitas situações chega a ser necessária a intervenção também por parte da psiquiatria. Portanto, a ideia aqui é podermos articular, trabalhar em rede de forma a garantir uma resposta mais eficaz. Se um colega ou familiar apresentar sinais de burnout,
qual o caminho a seguir? Podemos tentar fazer algumas coisas que poderão ajudar a pessoa a lidar um bocadinho melhor com essa situação, enquanto até, portanto, está nesse período de espera, porque muitas vezes também é necessário aguardar-se para ir a uma primeira consulta, mas podemos tentar falar abertamente com a pessoa sobre o assunto, ouvir o que ela tem para nos dizer, demonstrarmos, não é, de alguma forma empatia, e que já reparamos que de facto, não é, a pessoa apresenta alguns sintomas e que essas mudanças de atitude estão se calhar a condicionar um pouco o bem-estar dela. Reconhecermos que há vários motivos para uma pessoa se sentir assim, que não é culpa da pessoa, portanto retirar um bocadinho este peso que muitas vezes a pessoa sente, não é, por se sentir diferente, por se sentir menos capaz. Mostrarmos também algumas alternativas de que é possível modificar, vamos encontrar no fundo alguma resolução de problemas com ela, podemos ajudar na procura de um profissional, podemos também disponibilizar um pouco do nosso tempo, se assim for possível, para ajudar a pessoa em algumas tarefas, seja no trabalho ou até fora do trabalho, se for um colega, um amigo mais próximo. Fundamentalmente diria que são estes os primeiros passos para a ajuda necessária. E há forma de prevenir o burnout? Sim, é importante quando falamos em burnout perceber que a prevenção deve ser feita no fundo de duas formas, não é? Dentro e fora de portas do nosso local de trabalho. No fundo, o ideal seria nós combinarmos aqui aquilo que são as principais regras do autocuidado. Eu costumo dizer que são as regras de ouro, não é? Para tentarmos estar o mais capaz possível em diferentes valências. Diria que se calhar saber escutar o nosso corpo e equilibrar seriam aqui as palavras-chave. Equilibrar entre tarefas que nos esgotam e que nos alimentam positivamente, ou seja, não nos deixarmos apenas envolver por aquilo que são as responsabilidades, mas também ter aqui algum tempo para tarefas que nos possam motivar, que nos possam dar aqui alguma energia, e essas tarefas devem ser feitas também fora de casa. Falamos em tarefas, se calhar, até de lazer, não é? No fundo são atividades de lazer que podem promover aqui o nosso bem-estar, um sentido de descontração. Tentarmos, se calhar, evitar estar permanentemente a conversar sobre o trabalho quando saímos do local, porque é muito fácil, não é? Chegarmos a casa com a família, com amigos, darmos continuidade a este tema. Estarmos atentos também à forma como gerimos esse nosso tempo, questionarmos acerca das nossas prioridades, sabermos colocar limites, é muito importante, tentarmos comunicar assertivamente, tanto no nosso local de trabalho com as nossas chefias como com os nossos colegas, devolvermos um bocadinho aquilo que sentimos e quais são as nossas necessidades, percebermos também se do outro lado existe aqui uma possibilidade de entendimento e negociação, sobretudo quando existem aqui alguns conflitos. E diria que depois aquelas que são as principais regras, não é? É no fundo também criarmos algumas pausas ao longo do nosso dia, termos a noção de como é que está o nosso corpo, se nos estamos a hidratar, se vamos bebendo água ao longo dessas pausas que fazemos, termos também cuidado com a nossa alimentação, procurarmos exercitar um bocadinho o corpo. Se não tivermos a oportunidade de nos inscrevermos num exercício físico mais formal, podemos optar por fazer alguma caminhada entre o trabalho e a ida para casa, ou ir buscar as crianças à escola, ou fazermos as nossas rotinas de maior responsabilidade. Termos também aqui cuidado a nível do sono, tentarmos deitarmos mais ou menos num horário que seja regular e fácil de manter. Essencialmente diria que são estas as principais formas de conduzirmos uma vida mais saudável e que por essa razão possa prevenir o surgimento de queixas maiores que possam então desenvolver ou levar a que a pessoa se encontre num estado de burnout ou de esgotamento. Burnout em destaque nesta edição do Serviço Público RCP com a doutora Cecília Santos, psicóloga clínica e da saúde. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada, prazer foi meu, obrigada. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.